Obrigado, Kainan. Seguimos acompanhando, né? Esse assunto, claro, repercute, impacta no nosso orçamento. Expectativa, então, para que essa redução chegue o quanto antes. Agora, 11h04. Com mais de 80 anos de tradição no varejo, o Grupo Tacla vem reforçando sua presença em 3 estados brasileiros: Paraná, Santa Catarina e São Paulo, com uma estratégia de crescimento que inclui expansão de shoppings, novas operações e investimentos estratégicos. A empresa, que já conta com 12 empreendimentos ativos, planeja ainda este ano a inauguração de um novo shopping center e a expansão de outros 3, com investimentos que somam 520 milhões de reais. A previsão é de abertura de 100 novas operações ao longo do ano. Bom, para falar sobre os planos da empresa, as perspectivas para o mercado de shoppings do Brasil, nós recebemos aqui no estúdio Cida Oliveira, diretora de marketing do Grupo Tacla. Cida, bom dia, bem-vinda. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que interessa, né, a todos, que é shopping center. Né, um espaço aí de conexão com consumidores, entretenimento, serviços e tudo mais. Falar em shopping em Curitiba, redundância, né? Curitibano ama um shopping, ainda mais com essas condições de tempo, chuva e frio. Ou seja, vai pro shopping, só faltou o fim de semana. É verdade, mas eu acho que isso é do brasileiro, sabe? É do brasileiro, eu acho que, aliás, não é só, eu acho que no mundo inteiro o shopping center, né, tem ali essa função muito mais do que só consumo, né, de integração, conexão, de resolver sua vida, né, de ter uma resolução de todos os teus problemas, ou seja, para pagar alguma coisa, comprar, ir ao cinema, ver e ser visto por pessoas, né? Então eu acho que não é só Curitiba, não, né? Eu sou de São Paulo os shoppings vivem lotados. Se você for para o Nordeste também, que é super calor, tem praias e tudo mais, ocorre a mesma coisa. Os horários mudam um pouquinho, né? Falando um pouquinho sobre esse trabalho de planejamento, expansão, investimentos, como que o grupo Tacla, ele está posicionado e observa esse momento da nossa economia como desafiador, mas também como uma oportunidade de investimento para a expansão do negócio. Nosso empreendedor sempre diz que se ele esperar a crise passar, ele nunca abre empreendimento nenhum, né? Nós somos um país aí que temos que conviver com essas dificuldades, mas o grupo é o maior grupo do sul do país, com 12 empreendimentos, sendo um em São Paulo, Santa Catarina, um outlet, outro também, o shopping em Itajaí, e o resto concentrado aqui, Curitiba, Ponta Grossa, Campo Largo agora com outlet também, e enfim, todo o planejamento ele vem em cima da necessidade também do consumidor, né? Por exemplo, esse caso de Ponta Grossa. Por quê? Todo mundo pergunta, como assim um segundo shopping em Ponta Grossa? Tem espaço, né? Todo mundo fala, precisa. Sempre tem. Porque o nosso shopping em Ponta Grossa está muito bem posicionado, um mix perfeito, fluxo, está muito bem adequado, mas não tem como expandir. Então, ou você abre um novo empreendimento, ou você acaba possibilitando aí alguma concorrência também, né? Esse espaço, esse local que nós estamos abrindo, está ali no entroncamento ferroviário que leva para outros estados, outras regiões, e o Campos Gerais merece realmente esse olhar. É muito próspero, eu falo sempre que eu me impressiono muito. Eu sou de São Paulo, não conhecia tão forte região que existe ali no Paraná, né? Campos Gerais, maior produtor de trigo, maior produtor de leite, é impressionante o poder de compra. Você pega aquela região ali de Castro, aquelas cidades todas, né? Normalmente são nossos clientes, sim, no Ponta Grossa, mas não temos mais como abrir outras operações, né? Ele não tem como expandir. Então, vai ser um empreendimento muito importante para toda a região, vai atender não só Ponta Grossa, como essas outras cidades vizinhas, e estrategicamente ele está muito bem posicionado. Até me perguntam, mas vai ser um concorrente? Não necessariamente, porque ele está do outro lado, né, da cidade. Então, vem aí um novo empreendimento, um dos maiores investimentos nesse montante que você citou, é para o lançamento do Plaza Campos Gerais, que deve ocorrer até o final do ano. Legal. Você comentou sobre o outlet. Aqui na nossa região, 277 Campo Largo, quanto tempo se passou desde a inauguração? E se de fato movimento, vendas, tudo está sendo correspondido? Porque a notícia foi vista com bons olhos, aliás, extremamente positiva. E agora, do ponto de vista do empreendedor, superou e atendeu as expectativas? Superou as expectativas. Nós temos um outro
outlet que está muito bem em Santa Catarina, o Porto Belo, extraordinário. Agora, inclusive, nessa última estação, com a vinda dos argentinos, é uma coisa maluca. Primeiro lugar em vendas de muitas marcas. E o Campo Largo, ele foi mais rápido, eu diria. Talvez até porque nós já tínhamos experiência, né, de um primeiro empreendimento como outlet, é o primeiro do Paraná, e as marcas no Brasil olham para o Paraná com muita expectativa. Como se fosse um laboratório? Acima de tudo, porque sabem do potencial do poder de compra. Né? Algumas outras regiões se esperam um pouco mais para conquistar grandes marcas, e o Campo Largo não. O Campo Largo vieram todas as marcas, Adidas, Nike, e algumas delas atingiram o primeiro lugar em vendas no Brasil, sempre oferecendo descontos, né? E sendo muito fiel na proposta que se tem. Diferente de shopping center, existe um compromisso das marcas. Primeiro, nós trabalhamos direto com as marcas. É diferente do lojista, né? A marca própria é que vem. Quando você vê Adidas, Nike, Hugo Boss, são as próprias marcas que vêm. Eu não sabia. Sim, não são... Muda tudo. Muda completamente. Você tem o acesso direto, né? E muito mais agilidade na reposição de estoque e tudo mais. Então, Campo Largo foi surpreendente, tanto na vinda das grandes marcas, como também nas vendas. Estamos super bem, superou as expectativas, tanto que parte desse investimento que você citou vai ser para a expansão, tanto de Campo Largo já, como também de Porto Belo. Que bacana. Então, são operações bem importantes. Não, e é interessante quando a gente comenta desse outlet Campo Largo, porque num dado momento, isso se torna um programa, né, para a família. Vamos almoçar? E aí, claro, aproveita, faz uma compra, ou a depender de alguma marca ou algo que a pessoa está buscando. Vamos dar um pulo lá no outlet. Isso faz parte de um programa da família, seja num sábado, num domingo, enfim, claro, durante a semana, mas há esse planejamento para que essa família se dirija até lá e desfrute não só da compra que ela está querendo, mas da questão de um almoço, de poder fazer um passeio em um local diferente e moderno, né? A céu aberto, que nós falamos nos estilos, né, dos empreendimentos americanos, né? E nós trouxemos essa inovação para o segmento. Como você falou, não necessariamente, às vezes se fala assim, o outlet é destino de compra. Claro, quem vai para o outlet sempre tem essa expectativa eu vou porque vou comprar com um valor menor e tudo mais. Mas ele passa a ser um programa, sim, se você tem crianças, se você tem pet, por exemplo, você ter espaço para pet, as crianças se sentem muito à vontade, né? Estar num ambiente a céu aberto, agora, nessa época que fez esse calor enorme aí, agora com chuva, mas é diferente, é uma experiência diferente, né? Então ele é sim um destino de compra, mas também atende a região ali de Campo Largo. Ele é um shopping, para Campo Largo ele é um shopping, tem cinema, né? É muito agradável. Também você está na estrada indo viajar, dá uma parada ali, almoça, faz ou não alguma compra, né? E vai embora, usa, né, os serviços que nós temos lá. Ele está muito bonito, ele é uma operação assim que gera muito orgulho para o grupo. É o queridinho? Olha. Ou o Santa Catarina, pelo fato de ter um volume de vendas mais representativo, acaba sendo o preferido, digamos assim, o filho preferido. Eu acho que, olha, hoje em termos assim de vendas, ele está ali bem em cima, mas eu acho que talvez pela própria arquitetura, como eu falei, com mais experiência, né, esse empreendimento foi lançado já com muito mais cuidados, né, no que precisava. Mas, enfim, os nossos empreendimentos aqui no Paraná vão muito bem. Foz do Iguaçu também, hoje cresceu muito. Foi um empreendimento que demorou um pouquinho mais. Sorocaba também vai ter um investimento na área de alimentação. Mas, enfim, os empreendimentos, eles têm um tempo, né, de maturação. Um shopping center, a gente fala entre 4 e 5 anos. Os outlets levaram menos tempo.
Então, muito bacana. Cida, aproveito para te perguntar. Bom, passamos por um momento muito delicado que foi a pandemia. Já o setor dos shoppings já se recuperou? Questão de movimento, volume de vendas, quando a gente olha hoje para isso como um negócio, afinal é assim que é. A pandemia já ficou para trás e que bom que isso aconteceu. Olha, que bom no sentido de deixar ela para trás, né? Não que bom que a pandemia aconteceu. Verdade. Pelo amor de Deus. Entendi perfeitamente. Foi um desafio muito grande mesmo, uma experiência que eu acho que nenhuma outra geração, se Deus quiser, terá. Né? Tomara. Mas sim, imediatamente, a recuperação dos shopping centers foi muito rápida. Ontem me perguntavam até sobre a questão do e-commerce. Mas o e-commerce vai... Olha, eu acho que hoje a compra online, ela te atende sim para algumas situações, é uma necessidade, mas hoje já não se fala mais no online ou no offline, é online, está tudo integrado, né? Muitas pessoas compram online e vão retirar o produto dentro do shopping, e o que nós observamos durante a pandemia era isso, porque muita gente, eu lembro, de pessoas muito idosas comprando pela internet. Rapidamente, quando se voltou tudo ao normal, ao contrário, as pessoas tinham uma necessidade enorme de estar presente em algum lugar, de se ver, de ser visto, de se conectar acima de tudo. E muito rápido, né, isso são dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, no ano seguinte nós estávamos operando já com crescimento. Então já ficou para trás, sim. Claro que cada shopping tem o e-commerce, sempre mas os shoppings se adaptaram com muita rapidez. E você tem em shopping não só a compra, como você tem o entretenimento, você tem eventos, você tem serviços, e essa integração foi muito rápida, foi uma experiência doída, né? Fizemos live commerce que nunca tínhamos feito, enfim, mas foi um aprendizado muito importante, né? Até para se preparar para qualquer situação emergencial. Aqui em Curitiba a gente viu, inclusive esse movimento recente, né, do que você comentou, dos serviços, essas experiências que são agregadas ao que o shopping tem a oferecer. Como que o Grupo Tacla também tem se posicionado quanto a isso, né, incorporado essas novas demandas e percebido que isso também passa a ser a partir de uma necessidade que o consumidor e o cliente despertam também no negócio. É verdade. Se você ficar só no foco da venda, né, compra, venda e tudo mais, talvez você não atenda todas as necessidades mesmo. E o nosso grupo é um grupo muito vanguardista. O primeiro boulevard de restaurantes que surgiu nos shoppings no Paraná foi no Palladium, aquele boulevard de restaurante que é diferente da praça de alimentação. Vive lotado, é uma experiência diferente, né? Agora vem namorados, você não faz ideia. As reservas já começam com muita antecedência porque é um ambiente gostoso, tem um piano tocando, tudo mais. Também o primeiro centro médico foi dentro do Palladium, ou seja, o nosso grupo trouxe, depois os outros caminham, o que é muito normal, e a gente fica muito orgulhoso, né, quando grandes empreendimentos também adotam essas operações. Mas você tem ali DAP, Frischmans, você tem laboratórios, temos um Banco do Brasil, a operação de um Banco do Brasil em cima do prédio comercial. Então, tudo isso faz com que o teu olhar não fique só no produto venda, né? Mas sim na experiência, sim na conveniência. Né? Hoje, desde um estacionamento, uma lotérica, enfim, tudo isso atende sim o consumidor que às vezes não vai para comprar, vai porque ele precisa de um serviço, vai para levar um filho no evento. Você pega as praças, sempre com eventos, e aí teu filho fica sabendo. Outro dia um colega meu falou, saí lá de Santa Felicidade para trazer meu filho aqui porque ele estava atormentando. Então, isso é muito positivo, né? Gerar realmente experiência no ponto de venda. Com relação ao Palladium, bom, ele transformou aquela região, né? Existe um antes e um depois. E, aliás, esse depois até parece que a região tá pequena pro Palladium, né? Tamanho movimento que acaba concentrando ali ao redor do shopping. Outro dia, um senhor, eu tava ali no posto de troca, que nós fazemos sempre as campanhas, agora são com campanhas de namorados, né? E ele falou assim, quem que é o dono? E eu falei para ele, né, sobre o empreendedor. E ele falou, olha, eu queria que você desse um recado. Eu sou muito feliz porque aumentou
aumentou aqui, dobrou o valor do meu imóvel que eu tinha no portão. E é verdade. Eu me lembro, quando cheguei aqui, né, quando falava portão, eu falava, o que eles vão abrir um shopping lá no portão? E assim... Como cresceu a cidade, né, Cida? Então, o olhar do empresário, de um bom empresário, é esse. Não é fazer o que todo mundo faz, é descobrir novos caminhos, né, novos locais. E realmente ali o crescimento imobiliário foi fabuloso, Cida, bom, você que está nos acompanhando pela rádio, internet, nós estamos conversando com Cida Oliveira, diretora de marketing do Grupo Tacla, que é dono do Palladium, o Shopping Ventura, estamos falando do City Center Outlet e Campo Largo, o Jockey e tantos outros ainda pelo nosso Brasilzão. Cida, Curitiba hoje está bem servida de shopping, não sei se é a capital que mais tem shopping proporcionalmente, né? E se há espaço para mais, ou o grupo pensa na expansão e na implantação de um novo shopping na capital? Olha, de um novo na capital não, a expansão sempre é prevista, mesmo, por exemplo, agora que está em obras ainda Campo Largo, já se prevê sempre a expansão de shopping, porque a demanda é grande. Eu acho que o Curitiba está muito bem atendido, sim, em shopping centers, são bons operadores, temos operações aí bem segmentadas, sempre cabe, né? Sempre é possível, mas acho que estrategicamente existem outros locais hoje, né, para se desvendar aí, como eu falei, de Foz do Iguaçu, que hoje é um sucesso, também foi um empreendimento ali que começou com bastante dúvida, né, porque já tinha um shopping na cidade, mas acho que sempre tem espaço, sim, para bons empreendedores, né. Já que a gente falou do Palladium agora há pouco, hoje como que o grupo, né, como que vocês observam talvez essa necessidade ou atenção de cuidado especialmente com trânsito, mobilidade, né? Como que se dá esse contato com o município, com a prefeitura, para que necessariamente algumas ações possam ser feitas ali na região? A gente percebe trânsito em horário de pico, muita fila, às vezes ou lugar para parar e tudo mais, o motorista de aplicativo que acaba parando onde não deve, gera trânsito, buzina... E vocês estão ali olhando tudo isso e falam, puxa, como organizar tudo isso, como estabelecer soluções, pensando junto com o poder público, como solucionar e atender essa necessidade também que é urgente. Antes de se lançar o empreendimento, é feito todo um estudo de viabilidade, né? E esse estudo de viabilidade aponta exatamente isso, como que se dará o fluxo, né, na região. A ideia é que, muito pelo contrário, o shopping venha ser positivo para a região. Tem muitos casos, muitos cases aí, mesmo em São Paulo, alguns empreendimentos que, nossa, teve abaixo-assinado para que não... Aqui não aconteceu assim, uma relação muito positiva com a prefeitura. E agora, existem exigências, né? Por exemplo, aquela trincheira que você vê ali. Aqui fala trincheira, né? Quando eu vim pra cá, eu falei, o que é trincheira, meu Deus? Onde que eu vou? Aquela trincheira foi feita já para desafogar o trânsito que já existia. Hein? Foi feito pelo shopping? Eu lembro, era um ponto obrigatório, né? Digamos assim, para que pudesse o empreendimento ter autorização. Benfeitorias que são exigidas e corretas também. Às vezes já era um problema que existia, mas o empresário acaba facilitando também. Então é feito um acordo para que nada tumultue aquele espaço, ao contrário, que ele seja um espaço muito melhor administrado até. Então acontece, nós tivemos aí um tempo bom que os táxis ficavam mais para um lado, depois junto com a prefeitura pedimos, a gente ainda quer lá um entroncamento ali para que as pessoas parem mais próximo da entrada do shopping, mas isso são negociações e normalmente é feito através desse estudo de viabilidade e os acordos, né, daquilo que cabe a cada órgão, né, tanto da prefeitura como também do empreendedor. Cida, a importância de ouvir o cliente, o consumidor do shopping e nessa troca de experiências, nesse feedback, né? Perceber pontos de melhora, como é que tem se dado essa relação também com pesquisas ou a observação do que acontece dentro da operação, claro, sempre buscando a evolução e o melhor serviço prestado. É fundamental. Eu falo que o shopping center ele tem 3 pilares, né? Minha área é marketing e a gente sabe que tem 3 pilares que, se você me perguntar qual que é o mais importante, não tem. Eles são muito equiparados na sua importância. Então você tem a marca, né, enquanto o empreendimento em si, que você zela pela marca. Você tem o consumidor,
que é fundamental, e você tem um terceiro pilar que é muito importante, que é o lojista. Então se escuta não só o consumidor, como o lojista também, para ver onde você pode melhorar, né, as condições que ele tem hoje no shopping. E o consumidor é fundamental. Nós temos campanha o ano inteiro, né? Muita gente fala assim, tem aquela coisa do compre e ganhe, compre e concorra e tudo mais. Por que existe isso? Porque eu consigo chegar no consumidor. Eu não tenho, através do lojista, acesso ao consumidor, mas através das campanhas eu consigo ter um banco de dados. Nós temos o app, que é o Pod, né, o aplicativo hoje, que está se desenvolvendo bem para esse relacionamento. Então eu consigo saber o que ele comprou, se ele gosta de esporte, se ele tem filho, porque ele participou de uma campanha, né, de Dia das Crianças. Enfim, você tem tanto acesso, e nós temos o posto de troca. Eu fico lá muitas vezes para escutar o consumidor, o que ele achou da campanha, se aquilo foi importante para ele, se ele veio em função da campanha ou se ele veio e ficou sabendo lá dentro. Então, esses 3 pilares são os fatores assim de maior sucesso, se você entender o empreendimento enquanto marca, o consumidor e, acima de tudo, o lojista, que faz parte também de todo o desenvolvimento nosso, né? É engraçado porque eu, contando apenas compartilhando uma experiência, né, com um ouvinte, essas campanhas, campanha ou do Dia dos Namorados, ou Natal, sorteia carro, você ganha, a depender, o kit de chocolate, alguma coisa nesse sentido, eu falava, cara, mas não é possível, ninguém ganha, até que eu conheci alguém que ganhou, e era uma colega de trabalho, e vimos lá quando estava o nome dela. Falou, você ganhou? Eu ganhei. E vendeu, eu ganhei o carro. Ela, enfim, optou pela questão de não permanecer com o veículo e tal. Mas, ou seja, isso é um atrativo, né? E as pessoas querem testar essa sorte e, bom, os prêmios são muito convidativos, né? Quem não quer? Ou um carro importado, ou um carro elétrico, algo nesse sentido. E assim, é muito bacana o outro lado, né? Que a gente acaba acompanhando, essa dúvida que você tem, muita gente tem. Tem muita gente que duvida. Eu faço sério, né, Cida? O sorteio ao vivo, coloco ali no YouTube, fico o tempo inteiro no Instagram, para que eles vejam. E outro dia, não só eu fiz isso, como eu levei 2 ganhadores anteriores, sabe? Porque ainda que você faça ao vivo, fica uma dúvida. E eu te digo que eu vi mudar a vida de muita gente. Como você falou, às vezes a pessoa não... Tem casos que ficam com o carro, tem casos que não. Tem um caso de uma faxineira que veio morar com a irmã, morando na casa da irmã, e a única coisa que ela comprou foi um presente para a irmã, porque estava morando lá. Ela ganhou uma Mercedes. Aí. Ela comprou uma casinha. Que legal. Né? Quer dizer, é arrepiante você perceber nesse momento que você fez parte da vida daquela pessoa. Então é verdadeiro, e realmente são casos e casos aqui que eu acompanho e me emociona até, sabe, quando eu vou receber a pessoa. Muito legal. Cida, para encerrar, o que o Grupo Tacla imagina, pensa não só para o restante desse ano, para os próximos anos, como se dá essa questão do planejamento, e o que nós, clientes e consumidores, podemos esperar, além de comprometimento, resultado e tudo mais? Olha, sempre, hoje, por exemplo, o Palladium daqui a pouco passa aí por uma revitalização, né? A praça de alimentação foi toda, já teve um retrofit, vamos ter também na parte de paisagismo, os empreendimentos hoje também, o Estação, né? Está sobre a nossa administração, também está tendo bastante melhorias. Eu acho que toda a estratégia também de mix de lojas, trazer novas marcas sempre que interessem, né, os consumidores, que sejam relevantes. Então, a dinâmica, ela é contínua, né? É contínua e sempre pensando no bem-estar do consumidor, no conforto, nas opções que ele tem, e fazer pessoas felizes lá dentro. Você falou de Estação, lembrei do Teatro de Bonecos, Dr. Pois Boutique. Meu Deus, eu era criança. Então, Quantos finais de semana eu ia lá assistir? É isso aí, experiência, é isso que você está me falando, o nome é isso, experiência e memória afetiva, isso ninguém perde, né? Essa é a nossa missão. Cida, para quem ficou interessado nessa nossa conversa, quer buscar mais conteúdo, informação sobre o Grupo Tacla, até mesmo sobre os shoppings, onde encontrar, de que maneira vocês estão aí nas redes? Olha, nós estamos no Instagram, já tem tanto de cada
Cada shopping. O Plaza Campos Gerais também já tem seu Instagram. Quem tiver interessado, às vezes, em abrir uma nova operação, trazer uma nova marca. Eu falo que, às vezes, não é só uma operação, mas, às vezes, uma marca que já existe, quando ela vai para um shopping center, ela é muito mais percebida, né? E, por incrível que pareça, é mais barato, às vezes, você lançar uma marca só no e-commerce, que fica muito caro. Então, por isso você vê a Amazon, por exemplo, que abre loja, né, dentro de shopping. Então, todos os shoppings têm seu Instagram, estou à disposição também, caso queira, meu e-mail é cida@taclashopping.com.br, estou à disposição do que vocês precisarem. Tá aí, quero agradecer Cida Oliveira, diretora de marketing do Grupo Tacla, conversando conosco aqui no Pan News Curitiba. Cida, obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. A gente que agradece. Agora 11h28.